Olha, gente, hoje é dia do cinema brasileiro e eu tenho a honra de falar que a Folha está produzindo um material, um documentário sobre a história, contando um pouco sobre a história do cinema aqui do estado de Roraima. É uma produção de 29 minutos que foi dirigida pela Luísa de Lucas, que está aqui do meu lado agora. Já já a gente vai falar sobre isso. E eu quero mostrar para você, você que está vendo a gente, você que está ouvindo, essas vozes que vocês vão ouvir agora são dos diretores de cinema do estado, Éder Rodrigues, Thiago Briglia, Elisa Coimbra e Marcos Vinícius Torres. Solta aí, diretor. O cinema surge em 1895 com os Lumières na França, né? Isso é importante. E em 1911, quer dizer, pouco tempo depois, já tinha gente filmando aqui no Monte Roraima, aqui na nossa região, que foi o alemão Theodor Koch-Grünberg, que é uma leitura obrigatória para as ciências humanas nas faculdades, as obras do Theodor Koch-Grünberg, porque ele faz uma etnografia exemplar, né? Apesar de uma visão ainda eurocêntrica. Ele tem um etnocentrismo muito marcado na leitura dos povos ameríndios. Ele traz também uma câmera e traz um gramofone para cuidar do áudio dos indígenas, onde ele registra os parixaras, as danças tradicionais. E o que é mais bonito, talvez, nessa trajetória é perceber que eles estão tendo acesso às tecnologias e criando, não precisa mais, inclusive, do realizador, né? Nós estamos, por exemplo, sendo observados por eles. Nós que observávamos, agora estamos sendo observados. Quando a gente vai filmar numa comunidade, quando a gente vai num bairro menos privilegiado da capital, ou numa população ribeirinha, nós estamos sendo observados e filmados por eles. Então, o barato talvez seja agora perceber as linguagens que eles estão criando a partir de uma leitura documental ou não, a partir do cinema, e que isso tem uma visibilidade. O cinema ele é muito amplo, né? Ele é pensado como uma indústria, né? E a indústria cinematográfica, para acontecer, depende de muitas pessoas, né, em atividades distintas. Então, num curta-metragem, por exemplo, de ficção, a gente envolve 20 pessoas trabalhando. Então, vai da direção, roteiro, direção de fotografia, né, que é o operador de câmera, tem técnico de som, tem diretor de arte, tem figurinista, tem continuista, né, tem muita gente, tem contra-regra, tem a equipe de produção, né, tem edição, finalização. Então, eu tenho certeza que quem tem interesse por esse segmento, né, por essa linguagem cinematográfica, vai se encontrar em alguma dessas áreas. Então, a educação e a formação é essencial, assim, para a gente conseguir produzir um cinema e histórias de qualidade, sabe? Faça com que o público queira ver, sabe, nossos filmes. Então, a educação faz toda a diferença, assim, né? Num set onde cada um sabe o que está fazendo, isso faz o filme se projetar muito mais fácil. Porque cinema não é apenas entretenimento, né? Você assiste um filme, você ri, você chora, você sente medo, mas aquilo ali ele te dá uma mensagem, ele te passa uma mensagem, entendeu? Então, o cinema ele é antes de tudo uma forma de expressão. A pessoa assistir, se identificar e dizer, cara, eu passei por isso, essa é a minha vivência, entendeu? Então a gente assistiu aí um pedacinho, né, de como vai ficar esse documentário, contando um pouco a história do cinema roraimense, né, que é mais antigo do que a gente imagina. E a Luísa Lucas está aqui comigo, jornalista, minha colega aqui de Boa Vista, vai falar pra gente, Luísa, como é que foi a ideia de produzir esse material? Então, eu já tive várias experiências no jornalismo, tanto quanto redação, edição de foto, edição de vídeo. E o vídeo, ele sempre me pegou mais num ponto que eu não sabia como explicar. Então, quando eu tive a oportunidade de chegar aqui na Folha, enquanto produção audiovisual, eu agarrei, eu não soltei mais. Então, eu tive essa ideia junto com a Paula, que é a nossa diretora de jornalismo aqui da Folha. E ela falou que ela queria um documentário que tratasse alguma história daqui de Roraima. E eu sempre fui envolvida muito com essa galera alternativa do cinema, do audiovisual, de produção. Então, eu uni o útil ao agradável. Eu gostava de assistir, eu gostava de editar, e os meus amigos também. Então, eu queria contar essa história, eu queria contar
como que esse povo chegou aqui para produzir esse tipo de cultura. Você teve algum tipo de dificuldade em questão de marcar entrevista? Aí entra a questão dos bastidores aqui, né? Da nossa notícia, né? Alguma dificuldade em relação ao que o jornalista precisa fazer para poder reunir essa galera toda? Cara, o povo do jornalismo aqui, por incrível que pareça, é muito unido, sabe? A gente pensa que não, mas os comunicadores, no geral, não só os jornalistas, são Ainda todos bem. muito unidos. Sempre que a gente precisa, tá todo mundo ali ajudando. Então, todo mundo foi muito solícito. O Éder, a Elisa, o Marcos Vinícius, conhecendo essa galera toda, foram me apresentando outras pessoas. O Thiago Briglia. Então, todo mundo foi super solícito. A gente teve maiores, entre aspas, problemas, né? Foi questão técnica, questão de som, questão de edição, que sempre é o que mais dá dor de cabeça na gente. Mas, de resto, o pessoal sempre muito feliz. Eu quero apresentar também uma pessoa especial que está aqui com a gente, o Éder Rodrigues. Ele é presidente da Associação Roraimense de Cinema e Produção Audiovisual, é membro do Comitê Procultura daqui do estado de Roraima, é estudante também, doutorando, né, e mestre em Geografia Humana, jornalista, sociólogo, especializado em marketing e cinema. Né? Realmente é um currículo aí vasto, né? E é um cara que é apaixonado por cinema. Seja bem-vindo, Éder, ao nosso podcast Papo de Redação. Eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você enxerga esse atual cenário do cinema aqui no estado de Roraima? Ok, boa tarde, Lucas. Boa tarde, Luísa. A Luísa, acertei. É um prazer, uma satisfação muito grande, uma honra e uma alegria estar aqui nesse jornal que é a própria história e a memória do estado de Roraima, para a gente poder falar de cultura, falar de arte audiovisual, de cinema também, de um cinema mais engajado também, que faz parte desses processos que vêm se desenhando agora no estado de Roraima, tanto o cinema de gênero, quanto também um cinema político, um cinema mais aproximado ao jornalismo, o cinema documental, que digamos assim, um cinema inaugural, tanto do cinema mundial, quanto também do Brasil, e o nosso também, né? O fato do documentário, do registro nascer para as telas de cinema e gerar esse interesse muito grande, como a Luísa apontou muito bem. Ainda na faculdade de jornalismo, a gente se depara com as disciplinas de telejornalismo, então a gente vê a força da imagem, a força do vídeo, e notadamente com as redes sociais agora, esse grande fenômeno, a gente vê que as telas nos cercam a todo momento, a todo instante, e o cinema ele faz opinião, ele tem a sua parte de entretenimento, de diversão, e notadamente na pandemia foi um grande consumo de cinema nós tivemos, né, pelos streamings. Então todo mundo hoje consome streaming, até crianças e adolescentes que não têm como acessar vão no celular dos pais e assistem, consomem audiovisual. E é muito importante a gente falar sobre a economia da cultura, a economia do cinema, e falar também da importância de se contar as nossas histórias. Pois é. E aí eu queria que você dissesse, né, um pouco sobre a gente vai contar isso melhor no documentário, né? Mas aí o que você fala em relação ao cenário do cinema roraimense, né? É um cenário de muitas dificuldades para se fazer. Por que as pessoas elas apostam em fazer cinema aqui no estado? Tem muito a ver, Lucas, com o cenário histórico nacional, que era importante a gente fazer só um retrospecto. Como que o Estado brasileiro lida com a imagem, com o audiovisual. Sempre foi muito traumático, sempre teve muitos altos e baixos, lidar com a cultura brasileira na promoção do cinema da imagem em movimento. Então a gente tem desde as iniciativas ali, né, do governo Vargas, depois esse sobe e desce, a gente não tinha uma identidade, veio um cinema novo, já nos anos 50 e 60, tentando trazer uma linguagem com muita base na Europa, assim, de filmar nas ruas, sair um pouco de estúdio, de deixar de contar historinhas ficcionais e começar a mostrar o povo, a cara do povo do Brasil. Então, filma-se no sertão, filma-se no Rio de Janeiro. Tem talvez uma das grandes expressões do cinema brasileiro, que é o Nelson Pereira dos Santos, que lança o Rio 40 Graus com personagens de crianças negras. Aquilo é um impacto na cultura, né? Porque como que pode colocar crianças negras na tela, num país altamente racista, preconceituoso, violento, como foi formado o nosso país. Mas só que o cinema novo também não recebe os incentivos. Nos anos 80, ali, um fenômeno do Glauber Rocha, que é um dos grandes intelectuais do processo, com uma leitura mais marxista também do cinema. Isso vai se esvaziando e a gente tem
Logo depois, uma quebra da produção, do incentivo com a extinção da Embrafilmes nos anos 90. Durou 21 anos, vem lá da ditadura, né? E o presidente Fernando Collor faz essa maldade com a cultura, né? Elimina a Embrafilmes. Depois nós temos um renascimento com a Ancine, que também trabalha com fomento, com incentivo, mas notadamente com a regulamentação da indústria cultural de cinema. Vai completar 21 anos, vamos ver, né? Porque já com a extinção do Ministério da Cultura no governo Temer, depois volta no mesmo governo, ele se arrepende e volta o Ministério da Cultura. E a Ancine ali, não sabendo o que fazer, arrecadando os recursos pela Condecine, que é a contribuição do cinema, que deu origem à Lei Paulo Gustavo agora, né? Muita gente não entende, mas veio lá do recolhimento dos impostos dessa indústria sem fumaça, que é a indústria do cinema. Então você tem um recurso que não é aplicado também durante o governo Bolsonaro, e aí é extinto definitivamente o Ministério da Cultura. Então nós temos todas as estruturas de cinema no Brasil fragilizadas. Ancine, Ministério da Cultura, dentro do Ministério da Cultura, Secretaria de Audiovisual. E ali tem o Centro Técnico Audiovisual, tem o Centro Audiovisual Norte-Nordeste, que fazem parte dessa estrutura que vai por água abaixo. Com a retomada agora, em janeiro, inclusive com a nova secretária de Audiovisual, que é da Bahia, que é alguém que milita em produção também independente, renasceu a esperança da produção audiovisual. E onde que ficam os estados Norte e Nordeste? Ficam sempre às margens, onde existiam as grandes empresas de cinema, que era Rio de Janeiro e São Paulo, notadamente. Rio Grande do Sul aparece depois, Minas Gerais, e o Nordeste também, ainda ali nos anos 70, começa a aparecer muito, muito graças também ao fenômeno do cinema novo, como eu havia falado. E o Amazonas, ele tem que se virar, né? A Amazônia, digamos assim, né? Os estados amazônicos, eles precisam se virar com os poucos incentivos que existem. No âmbito local, muito pouco, mas acreditando nos editais nacionais, né? Com essa retomada lá da própria Ancine e dos incentivos. O cenário que nós temos hoje é um cenário problemático, que está se recuperando com a lei emergencial Paulo Gustavo e com a lei Aldir Blanc, 2020 e 2021. Nós tivemos em Roraima, por exemplo, somadas as produções dos lotes de incentivo a cinema, tivemos 52 produções, entre filmes que já existiam, que foram premiados, e outros foram finalizados ou produzidos do zero. Então, são 52 obras. Mas a nossa Associação de Cinema, que foi criada em 2004, nesse processo de fortalecimento da regionalização dos editais, lá em 2003, 2004, no governo Lula, nós tivemos catalogados quase 300 obras, em 3 dimensões, né, nos filmes produzidos por acadêmicos, com os TCCs, os trabalhos de conclusão de curso, os filmes produzidos com editais, que são muito poucos, né, o Doc TV e outros, Revelando Brasis, foram outros editais de um outro momento também, no início dos anos 2000, e os filmes de guerrilha, né, que é aqueles feitos com dinheiro do realizador. Você junta 3 ou 4 amigos, inventa um tema e vai filmar. Vamos filmar Roraima, vamos filmar Boa Vista, vamos filmar a cultura afro-ameríndia, alguma coisa, e você vai na guerrilha, pagando a gasolina no teu bolso. Somou-se essa totalidade, nós tivemos a oportunidade de abastecer os dados do Núcleo de Antropologia Visual da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, com uma lista de filmes produzidos aqui, né? O pessoal achava que não existia, mas existe. 300 filmes? 300 filmes. Mas esse dado aí é no início dos anos 2000. Nós catalogamos desde os anos 80 até agora, até com esse fenômeno dos 52 filmes pela Lei Aldir Blanc. O primeiro registro que nós temos aqui é da parte do audiovisual. Podem existir outros, né? Isso também faz parte de uma pesquisa que a gente faz. É o trabalho que o cineasta, geógrafo também, o Jorge Macedo, o companheiro Jorge Macedo, que é afiliado à associação, começou a produzir junto às comunidades indígenas. Ele trabalhava no Departamento de Turismo do Estado, conseguia um acesso de viagens também, que era importante, e aproveitava para fazer registros com pequenas câmeras, que aí tem a ver também com o fenômeno da redução da tecnologia, do tamanho da tecnologia, né? Você tem as Handicams, as Hi8s, enfim, aquelas câmeras menores, né, que já vêm também das câmeras que se utilizavam som e imagem ao mesmo tempo, ali naquele fenômeno dos anos 50, 60, por aí vai. Mas quando chega as Handicams, aí fica mais fácil para quem não tem recurso, como é o caso dos estados menores. Aí aumenta a produção também, né? E aumenta a produção, você consegue ter áudio e som e contar a sua história. O Glauber Rocha, nos anos 60, ele foi o grande
incentivador do processo uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Quer dizer, só que agora isso já se refinou, né? Não é tão simples assim ter uma ideia na cabeça. Você tem que ter um roteiro, você tem que ter o storytelling, né? O argumento, você tem que arrumar a coisa para você ter uma boa história. E eu acho que a gente vive um momento importante de contar as nossas histórias aqui em Roraima, que são histórias que o Brasil e o mundo não conhecem ainda. Tem muito a se contar aqui, né? Temos muitas histórias boas. E aí, falando de tecnologia e histórias, eu acho que isso é uma coisa importante que a gente tem debatido no coração do movimento audiovisual aqui de Roraima, juntamente com os colegas que vão aparecer no documentário, que brilhantemente a companheira Luísa produziu, com as experiências, inclusive, de outros estados. Não se trata de uma tecnologia acessível agora, assim, só, né? Porque tem debates e conversas assim acadêmicas, de conversas acadêmicas à mesa de bar, para falar de lente, para falar de captação, de qualidade de microfone, da última câmera que foi lançada, né? O que você está usando em Hollywood. Isso é importante, mas é um cenário mundial e nacional também distante da gente. A gente está buscando acessar esse nível. Mas o mais importante é a ideia. É como que nós vamos construir esse processo das pessoas se encantarem pela história. Né? Então, veja, nós tivemos agora um episódio trágico na Colômbia, com a queda desse avião Cessna, que morreram as 3 pessoas, uma grande liderança indígena. A mãe e as 4 crianças sobreviveram dessa indígena, que são de um povo indígena muito conhecido na Colômbia, os Huitoto. E, veja, ninguém está acreditando que poderia viver, né, permanecer vivas 4 crianças de 13, 9, 4 e 1 ano de idade. Quer dizer, impressionante mesmo. Até aquela moça que viveu entre os guerrilheiros lá, que ficou 4, 5 anos na selva, ela disse, olha, acho que eles acessaram alguma comunidade indígena, algum povo indígena, porque como é que pode? E onde que está talvez aí o segredo dessa história, para alguém que queira contar essa história? Está no conhecimento ameríndio, o conhecimento ancestral. O presidente da Colômbia chegou a dizer, não, mas isso aí foi participação dos militares com eles, um encontro de saberes. Não foi um encontro de saberes. Eu sempre levo para o lado político. Não foi um encontro de saberes, porque, primeiro, que quem ajudou foi o cachorro, né? O cão que localizou os restos e tal, e chegou até as crianças. Mas como é que essas crianças sabiam se alimentar, sabiam tomar água, sabiam produzir as suas barraquinhas, né? Dormir e tal? Então, teve um conhecimento ancestral que não está inserido nos filmes. O máximo que a gente consegue ver, do ponto de vista hollywoodiano, é essa peça que foi o Avatar. Pelo menos a primeira edição foi muito criticada nos meios acadêmicos e de pessoas que estudam, né, as populações indígenas, e o próprio cinema. Quer dizer, o cinema de Hollywood mostrando que um militar com uma certa deficiência pode ser o grande protagonista para salvar o povo, como sempre os Estados Unidos achando que pode salvar a humanidade. Claro. E esse tipo de conversa no cinema já está superada, né, com o próprio cinema novo. Né? Quando a gente diz, não, essas historinhas aí, para a galera se entreter, para mostrar o Capitão América e o Homem-Aranha, deixa para a turma lá. O que a gente precisa é contar as nossas. Então, eu reforço, eu usei esse exemplo, esse apelo didático de usar a história da Colômbia, porque pode ser um super filme que mostra a riqueza, talvez eles mesmos contando, eles mesmos, né, os indígenas contando essas histórias, que é o que a gente tem visto agora, um movimento importante aqui em Roraima, com a criação de algumas associações que trabalham cinema indígena exclusivamente, para além da nossa Associação de Cinema de Roraima. Está sendo criada essa associação. Isso é importante, né, mostrar filmes como do próprio cineasta Yanomami, que já tem ganhado prêmios aí. E é uma outra visão. É uma visão que exige, inclusive, mais edição, mais montagem, um trabalho de refinamento do olhar de quem está montando esse filme, porque o olhar deles não precisa necessariamente seguir a nossa linguagem conservadora e tradicional, né, da montagem dos quadros. Agora, Éder, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o pessoal daqui do estado ele valoriza essa parafernália toda que vocês montam aqui, mesmo com tanta dificuldade? Né? O pessoal local aqui, os roraimenses, eles valorizam esse cinema local, essa produção local?
A gente precisa trabalhar com escalas para essa Pra quem- resposta, pra é quem- muito complexa. Pois é, para quem que vocês fazem É. esse cinema acontecer? Olha, eu tenho uma linha de trabalho, né? A gente trabalha no cinema que é voltado mais para a academia, e a gente consegue circular bem lá fora, Uhum. né? Em eventos de antropologia, de história, né? Enfim, a turma gosta do material porque ele tem uma pegada mais jornalística também. É, mas nós temos filmes exibidos em outras estruturas de cinema que são muito importantes para Roraima. E aí, falando um pouco da estrutura de Roraima, o que nós temos talvez é um problema conceitual da classe política. Esse eu acho que é o primeiro ponto, da não compreensão do cinema enquanto uma economia da cultura, né? Que vai incentivar o turismo, que vai trazer outros ganhos, e vai mostrar uma coisa que eu vi o Thiago pontuando muito bem, que é o vice-presidente da associação, que vai gerar essa economia criativa, vai produzir empregos, vai gerar renda a partir de um filme, de uma equipe ampla, um filme profissional, né, de média, longa metragem, seja documentário ou ficção. Então, falta, dentro dessa estrutura de sociedade de Estado, o governo, as classes políticas entenderem isso. Uhum. A gente está falando de uma situação, Lucas, importante. Quando o deputado estadual ele recebe a demanda da gente para criar o Dia do Cinema roraimense e o Prêmio Roraimense de Cinema, a gente percebe um amadurecimento da classe política. Quer dizer, ele coloca na estrutura do Estado, no Legislativo, e vai para o Executivo sancionar a lei, a possibilidade de valorizar o Dia do Cinema. Sim. Como aconteceu com a capoeira, como aconteceu com o hip hop, com as outras linguagens artísticas. E isso é importante, porque muda um pouco o olhar, né? Quando a gente pensa no cinema, o estereótipo, talvez no senso comum, vai dizer, não, mas é para a gente se divertir. É aquele modelo de sala que a gente vai lá, come pipoca, ou então consumo na Netflix, nos streams da vida, e pronto. Não estou fazendo nada mesmo. Mas o que está por trás dessa produção, que é o emprego, que é a economia, isso ainda as pessoas estão amadurecendo. Então, esse é um ponto a ser rompido. Assim como o hip hop também, que é uma linguagem importante, que tem aquele preconceito, que é a turma da rua, que é grafiteiro, sim, eles são sim, e são pais de família, são trabalhadores da cultura que estão gerando renda, de alguma forma, tem uma linguagem própria, um consumo próprio, né? A turma do skate. Então, é um aprofundamento do conhecimento de como que funciona a nossa sociedade. Eu acho que isso está acontecendo com Boa Vista, que já se candidata para ser uma metrópole. A gente deixou de ser aquela cidade mais extremamente percebida enquanto uma cidade que quer imitar a Europa, né, que quer ser um pouco americana, e começa a ter a nossa ideia de pertencimento. E eu costumo dizer que o discurso sai um pouco das famílias tradicionais, que querem contar as histórias dos outros, né, contam as suas também, é importante, mas essa ideia de contar a história dos outros já passou. Quem está contando as histórias da gente somos nós, por nós mesmos. Eu posso fazer uma contribuição? Pode, por favor. Eu achei muito bonito o que você falou, que também tem muito a ver com a cultura do imaginário popular da sociedade em relação ao cinema. Como que a sociedade daqui está vendo outras histórias além das hollywoodianas da jornada do herói. Então, tipo, ver, como você falou no documentário, ver o vovô na tela, ver o meu parente na tela, ver meu amigo na tela falando de uma história que eu vivi, que eu passo, é muito importante para a representatividade das pessoas, das comunidades. Ver, né? O público quer se ver. A cultura não deve ser elitizada, ela deve ser democratizada a todo custo. Isso é muito importante que você falou, de verdade. É verdade, Luiz. E aí passa por um processo de consciência política, crítica, que tem a ver com a esfera federal. A gente tem que voltar um pouquinho lá para o federal para entender. Essa estrutura de governo que foi retomada, do governo federal, para falar da nossa realidade brasileira. Ela tem como a Agência Nacional, a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, um órgão controlador, um órgão que vai gerir o recolhimento dos impostos e tal, mas também como um fomentador da arte. Quando fala de fomentador, fala de produção, não fala de formação de público ainda, que é o que você pontuou. Então, veja, a gente tem muitas coisas, parece que é um Brasil que renasce no século XXI, né? Falando de cinema também, de outras áreas também, mas falando de cinema, renasce-se com o cinema do século XXI. A gente sabe que teve a retomada dos anos 90, mas agora sim, com essas estruturas mais consolidadas, nós temos essa oportunidade de nos ver na tela. Formar o público exige uma outra perspectiva da política, inclusive federal.
como que a gente vai formar esse público? Porque dar recurso pela Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc na ponta para os fazedores de cultura é legal, vamos produzir, vamos fazer filme, nananã. Mas como que nós vamos exibir isso e como que nós vamos fazer o público ir assistir esse material? Aí exige um outro fôlego, a criação de espaços, né, de cinemas populares, incremento dos cinemas privados também, entender como que se faz o filme circular nos streams, mas os streams não recolhem imposto para o Estado. É um outro problema também que tem que se pensar, quer dizer, para você sair de casa para levar sua família para ir para o cinema, você vai gastar muito. Né? Você não vai pelo filme, você vai pela vibe do momento, pela vivência, experiência. E aí exige a logística, exige a pipoca, né? Exige tempo. Essa formação de público, nós temos boas iniciativas em Roraima, né? O próprio Serviço Social do Comércio, a Universidade Federal de Roraima com o cinema, mas falta sim uma política federal, volto a citar, fazer a proposição a nível federal, porque isso é um debate que já circula, e a nível de Estado a gente está estruturando minimamente essas questões, propondo a lei que foi aprovada, né, do cinema, o prêmio do cinema, fortalecendo o Conselho de Cultura, que é importante, já tem tantos anos, né, foi criado dentro de uma outra percepção em 93, reformulado em 2000, e hoje a gente mantém o mesmo formato de tantos anos atrás, sem uma atualização, sem inserir povos indígenas, representando ali exclusivamente a cadeira deles, os povos afros. Então, a gente ainda tem uma visão muito colonial dos processos culturais. Isso é um problema para a gente. Tá certo, Éder. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o tempo é curto aqui. Foi bom. A gente tem muitos assuntos ainda, assim, para a gente explorar, né, sobre o cinema. Mas, desde já, eu quero deixar o convite aberto para você participar outras vezes aqui no Papo de Redação. Pronto, e o convite também está feito para as pessoas que quiserem aderir à Associação de Cinema. Hoje é um movimento que agrega vários gêneros, né, várias idades também, tem um público mais jovem, mas também tem aí a turma mais da velha guarda que iniciou esse processo. Temos um interesse muito grande na formação, na exibição, também na produção, são as frentes de trabalho, fazendo papel político. Né? A princípio é um papel político e o papel técnico também vem acompanhando esse processo. Mas muito obrigado mais uma vez. Hein? Então, minha gente, quero agradecer a sua companhia mais uma vez. Hoje, dia do cinema brasileiro. Foi muito legal esse papo que a gente teve aqui junto com a Luísa e junto com o Éder também. E quero incentivar você a participar sempre conosco, interagir aí pelo 999715300, que é o nosso zap aqui da redação da Folha. E também seguir as nossas redes sociais, né, minha gente? @FolhaBV no Instagram, no Twitter e também no Facebook. E o nosso canal no YouTube é @TVFolhaBV. Se inscreve no nosso canal, fique por dentro do nosso conteúdo audiovisual que a gente produz aí. Inclusive, o documentário que a gente citou aqui, logo vai estar disponível para você ver lá no canal da Folha. Muito obrigado. Quero agradecer também pela edição de Fabiano Lopes, o apoio técnico de Diogo Herrera, John Hudson e Aduano Figueiredo. Eu sou Lucas Luquezzi na apresentação e também na produção. Agradecer mais uma vez aqui a Luísa de Lucas pela companhia aqui no Papo de Redação. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser.